Fala pessoal do Movie Hub, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje o programa, ele é mais que especial, a gente trouxe o cara que estava na estreia da Movie Hub. Ele é uma das peças-chave que estava ali no nosso lançamento, no nosso início. E eu trouxe ele de novo para contar um pouco de como que tá indo os projetos dele, a carreira dele. Eu tô com nada mais, nada menos que Isao Imamura. Tudo bom, Pedro? Como é que Boa, você tá? beleza, cara? Beleza. E Sal, é muito bom ter você aqui, você que fez parte do nosso lançamento lá no comecinho, no ano passado. Sim. E primeiro, como é que você tá, né? Tá os projetos e tudo mais. Eu estou muito animado com tudo que está acontecendo, porque quando você trabalha durante muitos anos com a mesma atividade, tende a não existir tanta novidade mais, principalmente no mundo do ilusionismo, no mundo do espetáculo. Você se sente muitas vezes você fazendo algo repetitivo. Mas quando você agora entra num outro mundo, as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Ó, Movie Hub, por exemplo, né? Exato. Olha só o que a gente desenvolveu ao longo desse tempo, que não foi muito longo, É que mas a gente tá com um ano e pouco um ano e agora. pouco. E olha a quantidade de cursos, e olha a quantidade de conteúdo que nós conseguimos colocar, mesmo a mudança de estratégia, onde que nós enxergamos que a Move Hub pode fazer a diferença para o mundo corporativo. Tudo isso é fantástico. Eu também estou muito animado com a X-Skill também, que é aquela ferramenta que você trata o comportamento das pessoas no mundo dos negócios e as experiências perceptivas, que é o que eu estou fazendo hoje nas organizações, algo totalmente novo, inovador. Eu não chamo de palestra, porque quando a gente fala de palestra parece que, né, você está falando mais do mesmo e, na verdade, é uma outra história que depois a gente vai explorar isso aí. Mas, para mim, eu estou muito animado com todas estas mudanças e com quanto que eu posso contribuir e gerar valor através daquilo que eu aprendi ao longo de toda a minha carreira. Perfeito. E Sal deu um adendo muito importante aqui, que foi o Dex Skill, que é um sistema que nós temos aqui que ele desenvolve como é que eu posso falar? Os Ele, C-levels da sua empresa, certo? Exato, certo. Ele analisa o comportamento, né? Você tem a chance de analisar o comportamento que você tem diante dos desafios, diante de alguma coisa que muitas vezes você se sente desconfortável. E muitos CEOs escondem isso, esses comportamentos, essas atitudes, porque muitas vezes a gente se sente desconfortável, né, de você Exato. perceber como que você age quando você está sob pressão. Mas a Access Skill serve exatamente para isso, para você analisar num simulador algo que evita você, na hora da verdade, na hora que você está diante da tua empresa, cometer erros por emoções mal resolvidas. Exato. O Isal falou tudo, eu dispenso as minhas palavras. Mas primeiro, antes da gente começar, né, o nosso podcast, eu quero anunciar nossos outros parceiros. Primeiro, sim, a nossa plataforma de assinatura digital. Se você quer agilidade, praticidade, quer organizar seus documentos, assinar de onde você estiver, é na Assim, certo? A gente tá um link aí abaixo. Acesse assim, faça sua conta e teste durante 7 dias grátis. E outro, se você quer participar da nossa comunidade com mais de 600 empresários de diversos ramos, diversos nichos, é na Movie Hub, certo? E é só entrar no nosso link abaixo. Caso você tenha alguma dúvida, pode acessar nosso WhatsApp e nos chamar. Agora, antes de mais nada, né? Todo mundo conhece o Isal, o, o cara da imagem, o cara da palestra, mas quem que é o Isal da vida comum, né? O Isal pessoa, o ser humano, o CPF Isal. Vamos lá, o Issal Pessoa hoje é um cara muito diferente do que ele era há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos, há 15, há 20 anos. Porque eu vim passando por um processo de transformação muito grande. Transformação do quê? Da minha mentalidade, de como eu percebo o mundo. Por isso que hoje a minha maior alegria é compartilhar aquilo que eu estou aprendendo no dia a dia ao vivo, que é a percepção. Ou seja, eu acredito que a gente não erra porque a gente quer ou porque a gente tem intenção de errar, mas sim porque a gente tem uma percepção inadequada
na hora de tomar decisões. Ou seja, eu tomo decisão baseado numa realidade. Mas quando aquela realidade é vista de uma forma deturpada, com certeza eu não vou tomar a melhor decisão. Então, é isso que a percepção estratégica ensina para a gente. Às vezes a gente tem a percepção relacionada ao instintivo, os olhos enxergam, o que os ouvidos ouvem, o que o seu tato sente, mas há também aquela percepção emotiva, emocional, aquela que você tem uma memória afetiva sobre alguma situação e você, quando você vê algo, um gatilho, algo que é semelhante, você volta àquela emoção. Se for emoção boa, você fala, que lugar maravilhoso esse, eu sinto que aqui é um escritório muito bom. Ou se você teve uma emoção negativa, quando você viu pela primeira vez alguns elementos lá daquele escritório, você vai falar, isso aqui não está me passando coisa boa, estou sentindo algo ruim. Tudo são ilusões. Tudo são ilusões baseadas em quê? Em percepções que você teve ao longo da sua vida. A percepção estratégica é diferente. Ela muitas vezes ela passa por cima da percepção instintiva, passa por cima da percepção emotiva, porque é a percepção que vai mais te trazer o resultado que você deseja neste momento agora. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Tinha um amigo meu, o sonho dele era ter um jet ski. A percepção dele qual que era? Era que ter um jet ski era um sinônimo de sucesso. Mas ele era solteiro. Um dia ele casou, teve filho e a mulher começou a reclamar dele. Porque ele, depois, né, de ter conseguido o dinheiro que ele queria no trabalho, ele comprou um jet ski. Só que o jet ski, em vez de unir a família, fazia ele, nos fins de semana, pegar o jet ski e curtir aquele jet ski que para ele era um sinônimo de sucesso. Resultado, família infeliz, filho deixado de lado, para que o pai possa correr atrás da sua o quê? Felicidade. E somente quando o casamento entrou em crise é que ele percebeu que a percepção que ele tinha em relação ao sucesso do passado já não cabia mais à percepção que ele tinha agora. Ou seja, onde agora ele é um pai de família, onde agora ele é alguém que é responsável, né, pela família, em cuidar da esposa, em cuidar do filho. Em outras palavras, a percepção mudou. Então, quando a percepção muda, as decisões deveriam mudar também. E se as decisões não mudam, certamente os resultados não serão bons. E como é que a gente faz para hackear a percepção? Porque a percepção ela muda muito nas nossas decisões. E Sim. aí são duas perguntas, né? Como a gente faz para hackear a nossa percepção das situações, das coisas, dos nossos momentos, né? E a outra pergunta é: você tem alguma algum hábito, algum gatilho que você simule para você conseguir tomar uma decisão melhor? Porque, quer querendo ou não, a gente tem que tomar decisões inteligentes, né? Sim. Não falo só naquele momento, mas ao longo prazo, principalmente quem trabalha no meio empresarial, que é o nosso foco. Como é que a gente faz para hackear a percepção e se você tem algum hack, né, para você, para a sua tomada de decisão? Ok, vamos lá. O meu hack é baseado em valores e princípios. O que eu faço, Pedro? Quais são os valores e princípios que para mim são inegociáveis, né? Aquilo que realmente eu vivo todo dia. Porque muitas vezes as pessoas pregam uma coisa e vivem outra. Ou seja, se elas pregam uma coisa e vivem outra, concorde que os valores e os princípios não são tão assim importantes para ele. Na verdade, talvez para ele ou para ela, o importante é a aparência de que eles estão sendo são boas pessoas, respeitam, né, a moral, são pessoas que, né, ele ou ela, eles querem se mostrar pessoas que são realmente aplaudidas ou respeitadas pela sociedade, né? No entanto, isso não é a verdade. Na verdade, por exemplo, a pessoa, vamos dizer que a pessoa é promíscua, tá? E ela quer esconder isso porque para os negócios dela, para a imagem que ela quer vender, isso não é bom. Então, o que que ela vai fazer? Vai esconder isso, né? E vai mostrar uma outra coisa para as pessoas.
O que que eu tenho o que falar sobre isso? É que quando a pessoa se trai, ela acaba entrando numa grande confusão, porque ela começa a ter atitudes incoerentes. Ela diz uma coisa e faz outra. Por exemplo, né, vamos dizer, eu sou cristão. Então eu tenho como base valores e princípios cristãos, né? O judaico-cristãos, vamos dizer assim. O que que acontece? É eu viver de acordo com esses valores, com esses princípios que eu mesmo decidi seguir. No entanto, se você é um cristão, há uma série de atitudes e comportamentos que não fazem mais parte do cristão, né? Então, por exemplo, eu quero adulterar. Talvez para o mundo não cristão, adulterar, tudo bem, o cara foi num momento de fraqueza dele, mas para o cristão, adulterar não faz parte da cultura dele. Então ele não deveria fazer isso. No entanto, muitos defendem o quê? Mas eu também eu sou de carne também, né? Eu preciso buscar minha felicidade, né? Então a busca da felicidade se tornou uma grande falácia. O que que eu digo para você é: se você quer um hack, que você tenha um hack dos valores e princípios certos que você tem, porque aí você não vai se trair. Porque uma das perguntas que eram feitas para aquelas pessoas em pacientes terminais, quase partindo para o outro lado, qual que era? Cara, o que é que deixa você, né, tranquilo e feliz? Ou o que é que você mais se arrepende, né, de não ter feito enquanto você estava em vida ainda? E sabe o que as pessoas falavam? Não era sobre o dinheiro que ela tinha na conta bancária ou quantas conquistas ele teve, mas ele falava assim: cara, eu me arrependo dos valores e princípios que eu mesmo traí. Ou seja, ele tinha na cabeça dele aquilo que era certo, aquilo que era errado. No entanto, no mundo que ele vivia, talvez influenciado por terceiros, ele começou a se trair, ele começou a se sabotar, a viver não os valores dele, mas os valores dos outros. Resultado, lá no fim da vida, ele se arrependeu de não ter seguido os valores que realmente, para ele valorizava. Simplesmente o mundo dizia para ele: não, aí, cara, deixa de ser bobo, deixa de ser ingênuo, não faça papel de otário, né? Eles gostam muito de usar esses termos fortes, né? Otário, né? Bobo, deixa de ser ingênuo. E a pessoa então acaba indo para valores e princípios que não são deles. Lá na frente, porque muitas vezes é aquilo que eu falo. Muitas vezes as pessoas se baseiam na sua juventude, na sua beleza jovial, só que isso passa, né? Passa. E Exato. quando a pessoa passa, olha no espelho e fala: o que é que ficou? O que vai ficar são os valores e princípios, e não a aparência que ela tanto valorizava. Então, você traz um ponto muito interessante que a gente analisa todos os dias, né? Que é o ser feliz e o parecer feliz, né? E ou parecer rico ou estar rico, né? Dependendo do que a pessoa toma como concepção, né? De riqueza. Exato. Isso no mundo dos negócios é um calcanhar de Aquiles. Total, total. Porque eu conheci alguns colegas, inclusive da área comercial, que você só vende mais se você parecer que é o cara que vende Sim, mais. sim. Aí acaba que acaba se tornando um pouco real, mas eu sinto que é um paliativo, é uma coisa meio temporária. É, você pode falar um pouco pra gente sobre esse ponto? Tipo, ou você ter sucesso ou parecer que tem sucesso? Sim, sim. Muitos mentem para si mesmos. Muitos. Ou seja, e eles acreditam que parecer que tem sucesso é fundamental para que mais pessoas cheguem perto dele. Eu penso o seguinte, que a vida não é feita por momentos apenas. Ela é feita por uma estratégia longa, que começa quando você nasce e tem consciência de quem você é e termina no seu último respiro. O que que acontece é que as pessoas acabam dividindo a vida em momentos, como se fossem capítulos de novela, e elas acham que o final nunca vai chegar e sempre é uma maneira delas criarem um capítulo diferente.
Isso não é verdade, porque lá no final, o que você vai viver é a construção de cada momento que você viveu, mas não artificialmente. Você viveu momentos que há um momento em que você, né, não tinha filho, depois há um momento em que você era sozinho, e depois você está com um parceiro, uma parceira, depois há um momento em que você tem o primeiro filho, aí depois tem o segundo, aí há um momento em que, né, o filho se casa, depois ele tem um filho também, aí são os seus netos. Cada momento é um momento. O que as pessoas fazem muitas vezes é pular este processo. Elas querem pular o processo em busca do quê? De uma felicidade falsa. Hoje é uma falácia dizer que o importante é ser feliz. Eu fico pensando, imagina só, o importante é ser feliz. Imagina então qual que é a felicidade dele? É ter as vítimas dele nas mãos dele? Ele também, então ele está compartilhando da mesma filosofia da outra. Ah, mas eu não prejudico ninguém. Mas não estou falando em relação a prejudicar ou não. Estou falando em relação à mentalidade. O que é que você, né, busca de felicidade? O que você está querendo? Né? O que é que te deixa feliz? Então, as pessoas não pensam nisso. Elas simplesmente vão vivendo, vão manipulando o que podem. Eu tenho assim, um filme que é o chamado 9mm com Nicolas Cage, que é um filme que é muito interessante, que ele mostra uma viúva de um homem muito famoso, muito poderoso, muito rico e que fazia muita benevolência para a sociedade. E o que aconteceu? Quando ele faleceu, a viúva foi mexer nas coisas pessoais dele e achou uns rolos de filme. E quando ela passou esses rolos de filme no projetor, viu que eram filmes pornográficos acompanhados de morte dos protagonistas. Aí ela falou: que filme nojento é esse? Como é que veio parar aqui no acervo do escritório do meu marido? E aí ela, com a pulga atrás da orelha, contratou um detetive. E esse detetive começou a investigar e correr atrás para ver a origem desse filme. Resultado, depois de uma longa viagem ao mundo da pornografia, esse mundo podre, né, do que é o crime infiltrado, que você não percebe, que patrocina outros crimes também, ele chegou a uma conclusão que aquele filme realmente pertencia àquele, né, a homem que morreu, muito poderoso, e que realmente era ele quem encomendava aqueles filmes para uma produtora. E aí a conclusão foi que era dele mesmo o filme. A mulher ficou desolada, a viúva, uma senhora distinta. Ela falou: detetive, por que você acha que o meu marido fez isso? E aí o detetive, na simplicidade dele, respondeu: ele fez isso porque ele podia. Em outras palavras, o ser humano não tem limite, ele faz aquilo que pode. Se não tem punição, ele vai continuar fazendo, até ele provar qual que é o limite onde ele está. É uma tendência. Por isso que se o ser humano não colocar dentro do coração dele valores e princípios muito fortes, se ele ficar solto apenas por aquilo que deixa ele feliz ou deixa ela feliz, eles vão fazer atrocidades muitas vezes. Só não fazem porque ou não tem recurso, ou eles também não querem pegar uma pena muito grande. Ah, se eu fizer isso e a polícia descobrir, eu vou pegar uma pena muito grande. Então eu falo, você não faz por medo ou você não faz por valores e princípios que estão muito bem definidos no seu coração. Eu prefiro tomar todas as decisões baseadas em valores e princípios e por isso eu tive que passar por uma metanoia. O que significa isso? Uma mudança de mentalidade. Ou seja, aquilo que era divertido para mim num outro momento, agora não é mais divertido, porque eu estou enxergando de uma outra forma. A zombaria, quantos gostam de zombar um da cara do outro? Tá tudo bem, só que eu enxergo que a zombaria, para mim, hoje não faz parte do meu estilo de vida, né? Ah, o palavrão, todo mundo fala palavrão, tá ótimo. Eu vejo professores falando palavrão, eu vejo, né, mentores falando palavrão, tudo bem, eu não tenho nada contra eles, mas para mim, não faz parte dos meus valores e princípios falar palavrão durante uma exposição que eu faço. Sou melhor que os outros? Não, não estou falando isso. Estou falando só que você não pode se trair. Você não pode. Ou seja,
né? A gente fala muito de sucesso hoje em dia e eu quero colocar uma posição. Muitos falam de família, a importância da família, né? Só que eu vejo muita gente trocando a família pelo sucesso. E tem uma frase muito forte: não há sucesso que justifique um fracasso na família. Ou seja, a família é uma grande responsabilidade sua. Ah, mas eu quero ser alguém que lidera pessoas. Então lidera primeiro a sua família, lidera o seu filho, lidera a sua filha. Coloca no coração deles valores e princípios que tornarão cidadãos adultos que vão fazer diferença para esse país. Você vai lá, né, conversa com a tua esposa, como é que está a tua esposa? Ah, veio de uma cultura bem diferente. Eu tive muitos problemas com isso, porque minha esposa veio de uma cultura completamente diferente da minha. Imagina eu, né? Eu vim meus avós eram japoneses, vieram lá do Japão, né? Então, já para a cultura brasileira já era um choque isso. Imagina então eu, agora, baseado nos valores que eu aprendi lá com a cultura japonesa, né? Casar com uma pessoa que tem uma cultura totalmente brasileira, né? Sim. Então, é algo que você tem que focar. O hack é valor e princípio definido para que toda decisão que você tome seja coerente de acordo com aquilo que você acredita. E decisões do bem, certo? E decisões do bem. Exato, exato. Exato. E Sal, tem algumas coisas aqui na mesa que eu estava Sim. observando. O que que são essas coisas, Isso primeiro? aqui são algumas experiências perceptivas. O que é isso? Eu crio percepções diferenciadas para as organizações. As pessoas perguntam: isso é o que você faz hoje? Você faz ilusionismo para organizações? Não, não faço mais isso. Durante 30 anos da minha vida, Pedro, eu fiz o ilusionismo para organizações. De que forma? A organização ia lançar um produto e eu criava um projeto onde, através do ilusionismo estratégico que eu criei, eu fazia com que esse produto fosse de uma forma impactante mostrada para a plateia. Quem que era a plateia? Jornalistas, concessionários, pessoas que iam fazer com que esse produto fosse distribuído pelo Brasil ou que fosse comentado pelo Brasil. E o que aconteceu, Pedro? Eles precisavam chamar atenção e me contratavam para eu criar um projeto inédito. Então fiz aparições de caminhão, aparições de helicóptero. As pessoas viam um espaço vazio, de repente uma cortina caía e quando a cortina era retirada aparecia lá um avião. Ou seja, são situações assim que nós criávamos dentro dos eventos corporativos. Durante 30 anos da minha vida, eu me tornei um especialista em fazer isso. Mas, mais do que isso, eu aprendi que atrás de um CEO, atrás de um gerente, de um diretor de marketing, atrás de um colaborador, há seres humanos, Exato. né? Além do cargo, há seres humanos. E essas pessoas tinham conflitos e elas tinham percepções diferentes. E foi então que eu comecei a pensar que quando eu decidi parar de fazer aquilo que eu fazia, no auge da minha carreira como ilusionista, eu tive uma espécie de uma percepção diferenciada. Eu falo: eu não quero mais fazer isso. Eu quero fazer algo que eu possa gerar mais valor. E quando eu fiz algo diferenciado, onde uma mulher disse para mim: Issal, você salvou a minha vida, porque hoje eu ia tirá-la. Falei: como assim? Eu ia tirar a minha própria vida porque estou passando momentos muito ruins. Mas o teu trabalho, as tuas palavras, não tinha nem muito ilusionismo, mas as suas palavras fizeram com que eu tivesse a fé de que agora eu vou passar para um momento melhor e nada vai ser igual como antes. E eu não vou tirar a minha vida no melhor momento em que eu posso viver dela. Assim, eu quero agradecer. Ela me abraçou e por 5 minutos choramos juntos. E nesse momento veio no meu coração uma resposta que eu tinha feito para Deus durante muitos anos. E eu nunca tive a resposta. A pergunta era: Deus, por que durante 30 anos eu fiz ilusionismo, né? Sendo famoso, tendo o recurso que eu queria, todo o sonho que eu tinha como ilusionista eu realizei. Para quê? Para chegar no final da carreira eu não encontrar algo que me deixasse satisfeito plenamente, algo que preenchesse meu coração e dissesse: cara, que missão cumprida que você fez. Tinha um vazio gigante que não poderia ser preenchido por nenhuma conquista nova. E foi nessa hora que eu perguntei para Deus: por que eu fiz que viver isso? E ele nunca respondeu até aquele dia que eu abracei aquela mulher e veio no meu coração a seguinte resposta: você, durante 20 anos, foi treinado
para fazer a maior de todas as mágicas, levar esperança e fé para aqueles que tinham desistido, levar vida onde só tinha morte. E nesse momento eu entendi qual que era o meu propósito. Não era simplesmente fazer um espetáculo e ter sucesso, fama, dinheiro, reconhecimento para mim. Não, eu não precisava disso. Mas eu precisava assim do quê? De gerar valor. E qual é o valor mais poderoso do que uma vida? Não tem, é um valor imensurável. E aí eu percebi que o meu trabalho era fazer com que as pessoas enxergassem os verdadeiros valores eternos e não recompensas imediatas ou prazeres momentâneos. E por isso eu uso aquilo que eu chamo de percepção estratégica dentro das organizações para elas perceberem o quê? Qual é o ponto cego que para eles, neste momento, é como se fosse invisível, mas já está lá e pode fazer com que a empresa vá para o seu destino lá no alto ou vá para o seu destino lá embaixo e afunde. Perfeito. Bom, isso, mas poderia mostrar um pouco pra gente, inclusive essa luz. Essa luz eu tô muito curioso Vamos para lá. saber como é que ela vai funcionar. Percepção estratégica para mim é isso. Como que eu posso estar fazendo as pessoas pensarem naquilo que elas não enxergam, né? Porque se elas não enxergam, não é porque elas não querem, é porque elas estão presas às distrações. E de distrações eu entendo. Durante 30 anos da minha vida, eu fui mestre em criar distrações para que as pessoas não olhassem para a técnica ilusionista, mas focassem naquilo que eu manipulava. E depois eu entendi que mais importante do que enganá-las era mostrar para elas o que realmente era fundamental elas focarem e identificarem as distrações. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto que é o que falamos de pessoas que querem mostrar muitas vantagens a todo tempo. E muita empresa vive isso. Tem um ponto, ela parece que ela está crescendo, porque atrás ela tem agora 2 pontos a mais. E depois ela quer mostrar para todos que ela não para de crescer. E ela mostra que então agora ela tem 3 pontos e depois ela gira e fala que tem 4 pontos, né? Ou seja, como que funciona isso, Issal, né? Como que a empresa cresce e depois você fala que isso não é real? Não, isso não é real. É uma percepção enganosa muitas vezes, né? É a arrogância dizendo que eu estou crescendo e a empresa está crescendo. Não. Isso é uma ilusão. Toda vez que eu estou fazendo isso, eu estou mentindo para mim mesmo. Quando eu mostro aqui um ponto, na verdade eu já tenho 2 e eu sei disso. Só que eu escondo um aqui, nessa mão. Quando eu viro para cá, eu falo que tem 2, não tem 2. Na verdade tem 3 e eu já sei que eu estou escondendo um para depois mostrar que aparentemente eu tenho 4. Então, segura assim. Olha só então, como é que fica. Aqui parece que eu tenho 1. Se eu segurar assim, parece que eu tenho 3. 1 ponto, 3 pontos. Atrás é a mesma coisa. Parece que eu tenho 2 pontos. E se eu segurar assim, parece que eu tenho 4 pontos. Mas na verdade, eu tenho exatamente essa situação. Esses são os pontos cegos que muitas vezes, né, os líderes não querem mostrar. Por quê? Porque quando ninguém enxerga os pontos cegos, a pessoa começa a ter o quê? Uma impressão de que a empresa está crescendo sob o comando dele. O meu papel não é desmascarar um líder, não é nada disso, pelo contrário. Mas meu papel, se a empresa desejar, é que eu possa mostrar para ela quais são os pontos cegos que podem fazer a diferença. Eu vou te falar um exemplo muito clássico de ponto cego. A Kodak. A Kodak foi a primeira empresa do mundo, da história do mundo, a criar a câmera digital. Uau! Perfeito. Mas a liderança não enxergava a Kodak como uma empresa de câmera digital. Ela falava, não, a Kodak é uma empresa de filme fotográfico, né? E é o que dá o sucesso para nós. Nós somos conhecidos mundialmente por isso. Só que ela não tinha uma outra visão. Por essa arrogância, ela perdia uma outra visão mais importante, que ela não era nem filme de nenhuma empresa que né, de fabricante de câmera digital e nem de filme fotográfico, mas era muito mais do que isso. Era uma empresa
que proporcionava imagens e memórias de valor inestimável para as pessoas. Perfeito. Então, quanto vale uma fotografia do seu pai que hoje não está mais? É inestimável. Só que eles não perceberam isso. E o que eles fizeram? Eles fizeram naquilo que era mais confortável. Protegeram o modelo antigo. E eles criaram uma cultura de defesa em vez de uma cultura de inovação. Resultado? Percepções erradas. Você sabe qual que foi o destino da Kodak. Em outras palavras, quantas vezes, né, nós temos esta mentira dentro de nós? E eu dou muito exemplo de empresas, mas para pessoas também. Dentro de nós temos mentiras. Hoje fala-se muito de mulheres, né, empoderadas. Por outro lado, também fala-se muito do quê? De mulheres que são verdadeiras mulheres masculinizadas. O que significa isso? Mulheres que batem na mesa com aquele espírito de mandar. E não com aquela mulher que muitas vezes tinha o espírito de respeitar as pessoas. Não estou falando que a mulher hoje não deva enxergar o papel dela, né, talvez tão importante quanto o do homem, e talvez, né, o homem tão importante quanto o da mulher. Não estou falando nada disso, mas estou falando que tanto para o homem quanto para a mulher bater na mesa para mostrar o quê? Que sabe mais ou sabe menos, não é algo inteligente. E muitas vezes a mulher tem isso porque vem de uma paternidade disfuncional, onde ela não pôde confiar, ter segurança no pai para que ela pudesse o quê? Deixar que o pai resolvesse as coisas. Mas ela teve o quê? Um pai disfuncional, onde ela teve que resolver os seus próprios problemas. E, talvez somando ao que a mãe falava, filha, não confie em homem nenhum, porque toda vez que você confiar, você vai quebrar a cara como eu. E a filha, então, leva isso para o seu casamento. A tendência é que ela encontre pessoas cada vez mais parecidas com o pai dela, disfuncionais também, mas mesmo quando ela encontra alguém que realmente é uma pessoa que, né, está lá, lutando ao lado dela, protegendo-a, ela não enxerga assim, porque ela fatalmente vai enxergar nesta figura masculina a figura masculina disfuncional que ela teve de experiência e que foi colocada no coração dela quando ainda ela era criança. E o que eu chamo disso? Percepção não enxergada, ou seja, ela não tem essa percepção. A percepção dela é de que ela tem que resolver tudo que ela faz no mundo por conta própria, arregaçando a manga. Qual a dificuldade dela? Vai ficar sozinha. Nenhum homem é bom o suficiente para esta pessoa, infelizmente. E é algo que ela mesma traz para si esse problema. E o mesmo é igual à empresa. Ela mesma, ninguém chegou lá e prejudicou a Kodak. A própria Kodak fez, através das decisões dela, chegar no destino que ela chegava. Por isso que eu falo que o que é percepção estratégica? Percepção estratégica é a visão que mostra aquilo que você não está enxergando e que, se você enxergasse, você poderia mudar para sempre o destino da sua empresa, o destino da sua vida ou o destino da sua família. Perfeito. O Issal tá dando aulas aqui hoje, gente. Bom, a gente tem a gente está chegando perto do final, mas Tá. eu tenho mais algumas dúvidas. Você lançou um livro esse ano, ano passado? Foi ano passado, final do ano passado. Final Exato. do ano passado. Esse livro fala um pouco sobre o quê? Esse livro é Quem Esvaziou a Minha Cartola. Tem muito a ver com o que eu falei aqui para você hoje, com valores e princípios. Nos meus primeiros 40 anos de vida, eu tinha os valores e princípios muito deturpados. Não tanto porque a cultura dos meus pais era de honestidade, a cultura de que o casamento é para sempre, independente de qualquer situação. Eu casei com uma pessoa que pensei que não era tão legal. A pessoa bate em você? Não. A pessoa trai você? Não. A pessoa humilha você todo dia? Não. A pessoa é uma pessoa preguiçosa que não quer trabalhar? Não. Então, se ajusta porque o casamento é para sempre, né? E quando eu trouxe essa cultura, era uma bagagem
que eu enchi a cartola. O que quer dizer isso? Né? Quem esvaziou minha cartola significa isso. Como um artista que vai tirar de dentro da cartola o quê? Ele vai tirar algo interessante de dentro da cartola. Mas para ele tirar algo interessante de dentro da cartola, ele está tirando de um fundo falso. Ele teve que encher o fundo falso, decidir o que ele iria colocar dentro do fundo falso da cartola, lá nos bastidores, para que na hora do espetáculo ele mostrasse as mãos vazias, o fundo falso lá ocultava o objeto e parecia que a cartola estava vazia, enfiava a mão, abria o fundo falso e tirava o objeto que ele queria, né, na hora. O que eu falo é que hoje em dia as pessoas estão acreditando em mágicas. Como assim? Elas não se alimentam de conteúdo de qualidade e elas acham que elas serão pessoas muito interessantes quando elas estiverem em público. Ou seja, elas criam uma ilusão de que é que nem aquilo que eu falei. A pessoa prega aquilo que ela não vive, né? Ou seja, a pessoa quer o glamour do palco, mas ela não quer o quê? As lutas, o aprendizado dos bastidores. E isso a gente vê em todo lugar. Todo mundo hoje quer aparecer com glamour, mas poucos querem pagar o preço. Eu quero ter uma família linda. Tá bom, mas qual que é o preço para ter uma família linda? E a pessoa não quer abrir mão, né, de pagar este preço. Ela não quer abrir mão daquilo que ela quer fazer. Ou seja, talvez para ter uma família linda, ela vai ter que fazer alguns ajustes. É o caso daquele cara do jet ski. Talvez ele não é a hora dele ter mais o jet ski. Ou tem um jet ski e leva a esposa, leva o filho e ficam Seja uma coisa que todo una, na né? praia. É que une as pessoas. Então o que eu falo é, muitas pessoas não estão dispostas a fazer esses ajustes. E aí o que acontece? Resultado. Vai ser um resultado completamente oposto àquilo que elas imaginavam. Não tem, eu não E, tenho nem como comentar do que você e quem falou. esvaziou a minha cartola fala exatamente isso. Quem esvaziou a minha cartola? Quem foi? E eu falo, ninguém esvaziou a tua cartola. É você quem decide tirar da cartola aquilo que não serve mais para você. E quando você está com a cartola vazia, você vai ter que enchê-la depois de novo com coisas mais interessantes para você, E né? onde as pessoas podem adquirir o livro? O livro pela Amazon é o melhor lugar ou pelo site da Ciranda Cultural, Ciranda tá? Cultural. Trend é uma marca da famosa Ciranda Cultural, é uma big empresa do meu querido amigo Donaldo. Aliás, Donaldo, um grande abraço para você. Eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas que Deus colocou em minha vida para que as coisas acontecessem. Eu não precisei forçar nada. Ou seja, eu agradeço muito a Deus por todo esse processo que eu passo todos os dias acreditando que não é a minha força que vai conquistar algo, mas é uma conexão que você tem com aquele que criou, né, tudo que tem na terra, debaixo da terra e no céu, inclusive nós, para que você possa servir do quê? De instrumento nas mãos dele para as pessoas. E aqui no caso, qual é o instrumento que eu vejo? É a educação, é a sabedoria, é o conhecimento. O que é que podemos fornecer para as pessoas, compartilhar com as pessoas, para que elas possam fazer escolhas melhores, decidir de uma forma melhor. Perfeito. O Issal, meu, fala impressionante, cara. A gente tá chegando perto do final, Issal. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final pro público que está nos assistindo e onde as pessoas podem te achar. Nas redes sociais, no como podem te contatar para você ir na empresa delas, né? Mudar o rumo das empresas. Tá bom, vamos lá. Eu vou falar um ponto aqui, uma percepção, que o ponto é, uma empresa, ela não quebra primeiro financeiramente. Ela quebra primeiro na percepção. O líder, sem a clareza de propósito, quando ele não tem essa clareza, a cultura começa a se destruir. Cultura destruída cria decisões fracas, decisões ruins. Decisões ruins, o caixa só revela a realidade.
Ou seja, se estamos num caixa ruim, é porque as decisões estão ruins. Por isso que meu trabalho junto com as empresas é o quê? É trazer essa clareza para os líderes, de quem eles são, por que estão lá, o motivo da existência e qual cultura eles realmente, de fato, estão criando. Porque às vezes pensamos que estamos criando uma cultura e estamos criando outra. Enfim, quando o líder volta a enxergar, ele volta a inspirar. Quando ele volta a inspirar, a cultura se alinha. E quando a cultura se alinha, a empresa volta a ter direção. Meu papel não é dar consultoria, não é dar respostas, mas meu papel é fazer com que a equipe enxergue aquilo que ela não está enxergando hoje. E que ela tome, então, as suas decisões baseadas nesta nova consciência. Isto sim é o meu trabalho finalizado, missão cumprida, quando eu vejo uma empresa fazendo isso. É por isso que eu faço o que faço. Perfeito. E onde as pessoas podem te achar nas redes sociais? Como estão as suas redes sociais? @Isao Imamura. Isao Imamura tudo junto é ISSAO-IMAMURA. E também nos vemos nos cursos da Movie Hub. Aliás, Exato. Inclusive tem um curso seu para sair. tá para sair, né? Um Tá para curso sair. de comunicação, é isso? Comunicação, Né? Oratória. oratória. Eu tava tentando achar a Maravilhoso. palavra, oratória. Maravilhoso. Gente, vou deixar aqui uns recados rápidos mais uma vez. Se você quer praticidade, velocidade e facilidade nos nossos documentos, é na Assim. Vou deixar um link aí abaixo com cupom de desconto, tá bom? Acessem lá, 7 dias grátis. E também o X-Skill, que o Isao, ele é um dos nossos parceiros da X-Skill. X-Skill, se você quer melhorar os rumos da sua empresa e não errar na vida real, errar simulando, é no X-Skill. E mais uma vez, Movie Hub tá esperando você acessar lá bonitinho. Vem fazer parte da nossa comunidade com mais de 600 empresários. Entra lá, faz networking, anuncia sua empresa, seu negócio, faz conexões valiosas, né, que a gente precisa no dia a dia. Todos eles estão link aí abaixo. E Sal, Pedro, muito eu obrigado. que agradeço, O Pedro. homem deu aulas aqui hoje, certo? E, gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até um próximo programa. Valeu!